é te falar 5 grandes lições de Jesus Cristo. A primeira grande lição que Jesus Cristo nos traz é, na verdade, uma lição que todos os grandes sábios da humanidade nos trouxeram. É você observar a vida dessa pessoa e você vai enxergar por que essa pessoa é um sábio. A primeira lição é a diferença entre um sábio e um guru. Qual que é a diferença entre um sábio e um guru? Sábio é aquele que vive o que ensina e que ensina o que vive. Tem uma imagem da vida de Jesus que me vem à cabeça nesse momento e que me marca profundamente e que demonstra em 1 segundo quão sábio ele era. Porque lá, na cruz, depois de ter passado por tudo que passou, com a dor e a tortura que ele passou, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eis aí a vida de um sábio. Um sábio que, mesmo em um momento, ele teria todos os motivos para odiar, para xingar, para reclamar. Mas o que ele pede é que Deus perdoe aqueles que não sabem o que estão fazendo. Essa é a grande primeira lição de Jesus que eu quero trazer aqui para você. Eu trago essa lição em um momento muito importante da nossa história, do mundo, da nossa cultura, porque o que mais você vê por aqui pela internet são gurus. São pessoas dizendo como você deve viver, como você não deve viver, como você deve agir, como você não deve agir, o que você deve pensar e sentir e o que você não deve pensar e sentir. Só que, curiosamente, quando você examina a vida dessas pessoas, elas não vivem o que ensinam e não ensinam o que vivem. Então essa primeira grande lição é uma lição que eu gostaria que você trouxesse na hora de você escolher quem você vai ouvir, em quem você vai se inspirar. Procure ouvir e se inspirar em pessoas que tentem ao máximo ensinar aquilo que vivem e vivam aquilo que ensinem. É claro que não dá para você comparar seres humanos, nós mortais que somos aqui, com uma figura como Jesus Cristo. É impossível você querer ser igual, mas tente ser o mais parecido que você puder, no limite da sua imperfeição, a imperfeição de todos nós. Esse é um caminho que certamente fará bem não só para você, mas para o mundo. E tome muito cuidado com o guru. Com o guru que está apontando o dedo para você, dizendo a você o que fazer e o que não fazer, mas que ele mesmo não faz aquilo que fala e não vive aquilo que ensina. E a segunda grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual, é conhecida como a regra de ouro do cristianismo. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você mesmo. Você encontra essa ideia no livro de Lucas, no livro de Mateus, com formulações levemente diferentes. No livro de Lucas, você encontra a seguinte passagem: E tal como quereis que convosco procedam as pessoas, procedei com elas do mesmo modo. E já no livro de Mateus, você encontra a mesma formulação, só que descrita de uma forma um pouco diferente. Tudo quanto quiserdes que vos façam as pessoas, assim fazei vós a elas. Que você agir perante o outro de uma forma gentil, empática, com compaixão e altruísmo é algo que promove em você ganhos em termos de satisfação com a vida, bem-estar, inclusive saúde, que são significativos. Dito de uma forma mais simples de você entender. Quanto mais você segue a regra de ouro cristã na sua vida, esse grande ensinamento de Jesus, mais você é feliz, mais você é satisfeito com a sua vida, melhores são as suas relações e mais saudável é você. Olha que interessante isso. Pessoas que são mais altruístas tendem a ter mais saúde, tendem a viver mais e viver com maior qualidade, a serem mais felizes. E as relações dessas pessoas tendem a ser relações mais saudáveis. A terceira grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual, é a virtude da humildade. Outra ideia central ao pensamento de Jesus Cristo é como a humildade é uma virtude, uma força. E como é que a gente faz para saber se algo é uma virtude? E eu gosto de usar um exercício filosófico que ele propõe, que é o seguinte: se você quer saber se algo é uma virtude ou se é um vício, basta você pensar no seguinte: como seria o mundo sem isso? Como seria o mundo sem a humildade? Seria um lugar pior ou seria um lugar melhor? E claro que o mundo seria um lugar
pior sem a humildade. E, portanto, a humildade é uma virtude. Já quando você pensa, por exemplo, na inveja. Sem a inveja, o mundo seria um lugar melhor ou pior? E claro que nós temos que concordar que sem a inveja, o mundo seria um lugar melhor. Então a inveja é um vício. E no cristianismo, nos ensinamentos de Jesus Cristo, a humildade certamente é uma grande virtude, que é muito bem exemplificada nessa famosa passagem no livro de Lucas. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. E esse é apenas um exemplo de diversos ensinamentos onde Jesus Cristo ressalta a ideia de humildade, a importância da humildade nas nossas vidas. E quanto maior é a sua humildade, melhores tendem a ser as suas relações, mais coesas, mais fortes tendem a ser as suas relações, os seus laços com outros seres humanos, e menores tendem a ser os seus conflitos no mundo. Porque sem humildade não existe melhora. Quem é arrogante acredita que já está pronto. Quem é arrogante, quando alguém aponta algum defeito ou alguma coisa nessa pessoa, ela já pega 3 pedras na mão para atacar. E sem isso, sem a humildade, nós nunca aprenderemos, nunca mudaremos. Então a humildade é a grande virtude que permite que nós estejamos sempre mudando e enxergando que temos sempre a melhorar. Temos algo dentro de nós que pode ser melhorado até o fim da nossa vida. E essa é uma ideia confirmada pela ciência mais atual, que se aplica às suas relações pessoais. Humildade é fundamental no seu casamento, na sua relação amorosa, para que você enxergue que você não é perfeito, para que você saiba ouvir a outra pessoa, para que você possa melhorar aquilo em você que está prejudicando a relação. Humildade é essencial na sua relação com seu filho, na sua relação com seu pai, com a família de maneira geral, nas suas amizades e, como eu acabei de dizer, até na sua vida profissional. A humildade vai permitir que você enxergue as suas fragilidades profissionais e desenvolva as competências certas para você obter melhores resultados. Central no pensamento de Jesus Cristo, e é a terceira grande lição de Jesus Cristo que eu trago aqui para você. E a quarta grande lição de Jesus é a importância de você buscar propósito e significado em vez de meros prazeres efêmeros. Essa é uma lição fundamental, presente de maneira geral no cristianismo, mas quando nós olhamos para a vida, nós somos confrontados com a gratificação imediata de prazeres imediatos ou com a rejeição desses prazeres imediatos para buscarmos algo que traga mais sentido e propósito para as nossas vidas. Maior é a sua capacidade de rejeitar a gratificação imediata em prol de algo maior e mais importante no futuro, melhores tendem a ser os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Um bom exemplo disso é saúde. Você tem prazeres imediatos sendo bombardeados ao seu redor o tempo inteiro. Para pensar nisso. Você tem aplicativo te mostrando junk food, sobremesas cheias de açúcar e gordura. Você comer besteira hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo que existe. E a gratificação é imediata. E no fim das contas, gente, você precisa compreender que essa é a grande diferença entre um bom hábito e um mau hábito. A ciência mais atual, eu quero deixar isso claro, confirma que quanto mais você tem a capacidade de rejeitar prazeres imediatos e gratificações imediatas em prol de algo maior e mais importante no futuro, melhor tende a ser a sua vida. A quarta grande lição de Jesus é essa. Rejeitar prazeres e gratificações imediatas em prol de algo maior e mais importante no futuro, especialmente algo que traga significado e propósito para as nossas vidas, isso é uma grande virtude. E a quinta e última lição de Jesus que eu quero trazer aqui para você é o valor e a importância do perdão. Se tem algo que você encontra na postura de Jesus quando você lê o Novo Testamento, é como ele perdoa, como ele é capaz de perdoar. E o perdão dentro do cristianismo é uma virtude muito importante. Perdoar, capacidade de perdoar, é uma das coisas mais importantes para a sua saúde emocional. Muita gente tem dificuldade de perdoar. Muita gente tem dificuldade de perdoar outras pessoas e tem gente que tem dificuldade de perdoar a si mesma, que a gente chama de auto-perdão. E isso é uma coisa que te aprisiona. O perdão, gente, não significa você achar que aquilo foi bom. Não significa muitas vezes você trazer a pessoa que te machucou de volta para a sua vida. O perdão, ele tem relação com você. O perdão é algo de você que está virando aquela página e não deixando que aquele acontecimento te aprisione e te acorrente. É você realmente saber virar páginas da sua vida e, claro,
Se foi uma pessoa que te machucou, você pode decidir aí, caso a caso, se vale ou não a pena trazer essa pessoa de volta para o seio da sua vida. Só que a grande questão aqui é que quando você não tem a capacidade de perdoar, quando você fica preso e amarrado no amargor de um ressentimento, de algo que foi feito para você por outra pessoa, ou algo que você fez na sua vida e você não consegue virar a página disso dentro de você, isso é uma coisa que prejudica demais a sua saúde emocional. Os estudos científicos são muito claros a esse respeito. De modo bem prático, os estudos científicos mostram que quanto mais é a sua capacidade de perdoar, melhor tende a ser a sua saúde de maneira geral. Eu estou falando aqui da tua saúde física e da tua saúde mental, da tua saúde emocional, da qualidade das suas relações. Você tende a ser uma pessoa que tem mais satisfação com a vida, maiores níveis de bem-estar, ou seja, uma pessoa, em geral, mais feliz. Então, a virtude do perdão é algo que quebra correntes emocionais que te aprisionam numa vida que simplesmente não é saudável. A melhor vingança é você não ser como aquele que te machucou. Eu acho que essa é uma ideia que casa muito bem com a ideia de dar a outra face que nós vimos anteriormente e da humildade, porque tem muita gente que não apenas não consegue perdoar, mas guarda um rancor profundo e essa amargura e ressentimento corrói a pessoa por dentro, de modo que às vezes ela está há anos guardando isso dentro de si e ela hoje é uma pessoa profundamente amarga por isso. Isso é triste para ela, isso afasta as outras pessoas, prejudica a relação. Se você conhece alguém assim, mande esse vídeo para a pessoa. Aliás, se você conhece alguém que se beneficiaria de algumas dessas lições que eu trouxe aqui, mande esse vídeo para a pessoa. Mas, sobretudo, se você é essa pessoa, é possível você se curar disso. É possível você se desprender disso. Você precisa conseguir perdoar. Se você tem dificuldades de perdoar, você não precisa fazer isso sozinho. O bacana do mundo de hoje é que você pode buscar ajuda profissional. Um bom psicoterapeuta, por exemplo, ele pode te auxiliar em grande medida para você conseguir virar essa página da sua vida e conseguir continuar construindo uma vida que é tua, em vez de ficar amarrada em algo que já não é mais teu. Seja uma pessoa que te machucou ou mesmo você no passado, que fez algo que te trouxe arrependimento. Você já não é mais essa pessoa e você não precisa ser. Então, a virtude do perdão é a quinta grande lição de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para algo que expandiu um pouco os horizontes do seu intelecto. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aqui nesse vídeo, que tenha melhorado a sua vida.